Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, que eu não falo mais que é cola, é checklist, porque agora nós é chique, né? A gente aprende a usar as palavras a nosso favor. Isso, boa. Quando a gente tem. Oi, acho que foi o som de alguém que deu esse ruído. Deve ter sido o meu. Uhum. Quando, Ah, essa vida de DJ, eu vou falar. Ai, quando a ai. gente tem a ferida da rejeição, seja em qual nível for, a gente aprende a nos rejeitarmos inconscientemente. E aí é onde vem as falas do tipo, ai, olha como eu sou burra, ai, para mim não dá certo, eu nunca sou boa o suficiente. É... Gente, se vocês forem lembrando de outras falas, pode me ajudar aí. Porque a hora que eu estava escrevendo veio um monte, eu não anotei, porque falei, depois vem, até com o exemplo de vocês. Mas muito deste lugar da gente não pertencer, né? Então, a gente começar a observar quais são as falas que a gente tem no dia a dia e que a gente vai se rejeitando sem perceber, né? Quando eu atendia criança, e quanto menor a criança era, e ela vinha com algumas falas de ai, porque eu sou burra, ai, porque eu não faço nada direito. Não era uma fala de uma criança de 4, 5 anos. Ela ouvia isso de alguém com constância, né? E a gente vai muito para esse lugar de que chega uma hora que eu não preciso mais do outro para me rejeitar. Eu já aprendi Uhum. esse caminho neural, inclusive, e emocional para fazer isso comigo mesma. E a gente também rejeita o outro como um mecanismo de proteção. Então, o exemplo que a Gi trouxe de então eu não falo mais, eu não vou mais chegar em nenhum menino, hoje ela é uma mulher, em nenhum homem, porque eu fui rejeitada lá na adolescência, que eu cheguei no meu colega e ele disse que não me queria. E quantas dores a gente cria nesse lugar, porque aí a dor vem com mais força, porque eu vou para a vitrine mesmo. E aí, se alguém não me escolhe, eu vou justificar que é por causa do meu corpo, eu vou justificar que é porque eu estou fora do padrão, porque a minha idade não sei o quê. E a gente vai se. A palavra que me vem é essa mesmo, entulhando de justificativas, até para evitar sentir a dor. Então, a gente pode ir olhando para essas coisas e ir fazendo esse exercício no dia a dia. Essa postura que eu estou tendo aqui é por conta da rejeição, então eu nem vou porque eu não quero sentir, porque eu não quero entrar em contato. O que mais que eu anotei aqui? Essa aqui é importante. E sem perceber, quanto mais a gente se sente rejeitado e a gente se auto-rejeita, essa dor ela vai aumentando e a gente passa a rejeitar o dinheiro sem perceber. Em que sentido que a gente passa a rejeitar o dinheiro? A gente acha que a gente não é, eu não gosto da palavra merecedora, mas seria isso, eu não sou merecedora de receber equilibradamente aquilo que eu estou dando. Então, se eu vou fazer um trabalho, eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que dar muito mais para justificar o valor que eu estou cobrando. Uhum. Né? A Ju, que trabalha em empresa, é como se ela tivesse que fazer além do cargo dela para justificar o cargo que ela tem e o salário que ela recebe. E aí, o que que acontece? Quando a gente está no desequilíbrio entre o dar e o receber, porque o que está por trás é a ferida da rejeição, a gente às vezes até encontra, né, pessoas que vão vir procurar o nosso serviço ou se é no CLT, uma vaga que tem um salário muito legal, mas a gente não vai ser escolhido para essa vaga.
A pessoa vai virar para a gente e vai falar, tá caro esse seu serviço. E às vezes vai no colega do lado e paga o dobro Ah, sem achar caro. E aí a gente fala, mas que porcaria, né? Que aqui ainda dei desconto, né, Renata? é. Fiquei com vergonha de falar o preço e a pessoa achou caro e não fechou. Então são coisas para a gente ir olhando, porque se a gente quer que o dinheiro chegue, eu não vou dizer olhe todo dia para esta dor, mas comece a observar o que é possível fazer para que essa dor não tome conta da tua vida e não te paralise. A anotação seguinte complementa a anterior. Desenvolvemos a dificuldade em cobrar um valor justo pelo nosso trabalho e com isso geramos o desequilíbrio entre dar e receber. Damos demais e recebemos pouco, pois acreditamos que assim seremos amados. E isso é uma crença do nosso inconsciente, porque se a gente for falar, a gente não vai falar, nossa, imagina que eu não estou cobrando para não ser amada. Porque se eu cobrar menos, eu vou ser a boazinha, eu vou ser a que entrego demais e eu não vou ter que lidar com essa dor. E a gente vai lidar, É. porque é a hora que vem essas situações. Quando eu fui pensando no tema que eu propus na sexta-feira, vinha memórias também de situações na época da faculdade em que eu participei de processos seletivos e que era para ganhar muito bem e tinha sempre o mais. E às vezes, gente, era o mais tão ridículo. E aí eu olhava, falava, putz, essa pessoa que foi contratada não tem esse potencial todo. E aí eu li em algum lugar que foi hoje no Instagram, até coloquei lá nos stories, que era o Kim do dia que não adianta a gente saber do nosso potencial se a gente não fizer nada com ele. Né? E só que para a gente fazer, a gente vai precisar arriscar olhar para a dor da rejeição. E enquanto a gente ficar em busca de ser amado, a gente está em busca de reconhecimento. E quando você está no modo reconhecimento, você não tem a recompensa que é o dinheiro. Aí eu vou brincar com a Rê, vou direcionar para ela pelo exemplo que ela trouxe. Rê, o quanto para você é mais importante ter reconhecimento do que ter recompensa. E isso vale para todas vocês. Sim. É porque a dor de ser rejeitada é muito grande. Você É, passa por cima do dinheiro, do que for. mas isso não Com significa certeza. que a pessoa não vai te rejeitar ainda assim. É. E aí você vai ficar com duas dores. Duas. A de droga, abrir mão de novo do que era importante para mim e tô tendo que É. lidar com a dor da rejeição. Até pegando esse gancho da Renata, eu tenho um casal de amigos que me perguntou sobre análise corporal e o rapaz do casal super empolgado, nossa, Marcela, passa a data que a gente vai fazer. E eu tava assim, né? Ai, como é que eu vou cobrar? São meus amigos e, né, colocando todos esses empecilhos que vocês também fazem. Aí a mulher me deu o gancho falando: olha, fala o valor para a gente ver aqui e tal. Aí eu tinha pensado, vou cobrar menos. Aí eu falei: não. Fiquei tipo uns dois atendimentos, porque a mensagem pipocou aqui, eu li e eu não respondi. Aí eu falei: quer saber? Eu vou mandar o mesmo PDF que eu mando para os clientes que querem fazer. Eu vou dar para eles o mesmo desconto que eu dou para quem é meu cliente já, em consideração a amizade que eu tenho com eles, mas é isso. Se eles quiserem, ótimo. Se eles não quiserem, tá tudo bem também, porque eu sei que é um serviço que o valor não é baixo, mas também não é exorbitante diante de tudo que eu entrego, né, nesse atendimento. E aí, quando eu tomei esta atitude, porque eu vi que o que estava por trás era o medo deles falarem é caro e me sentir rejeitada e não querer ouvir que meu trabalho era caro,
Eu mandei. E aí eles me responderam depois: olha, a gente vai conversar aqui, porque agora a gente tem um bebê, as contas mudaram. Falei, fica à vontade, né? A hora que vocês acharem que dá para fazer, a gente marca. E aí depois um deles me retornou falando: olha, Marcela, a gente falou de fazer logo. Mas realmente as contas agora no final de ano apertam, porque tem a rematrícula, material escolar da filha mais velha, agora tem o bebê e não sei o que mais. Tudo bem se a gente fizer depois? Tá tudo certo, a hora que vocês quiserem. Só que para Mas, isso, só um minutinho, gente. Eu tive que lidar com toda a coisa da rejeição, eu para pensar o máximo que vai acontecer. Mas eu não vou baixar o valor do meu serviço porque não é justo comigo. Senão eu nunca saio desse desequilíbrio constante. É. Diga, Gi. eu ia dizer justamente isso, que o máximo que eu vou receber é o não. A gente fala assim, eu já tenho, o não eu já tenho. Como Mentira! se fosse A a Gi- coisa, tipo assim, eu já tenho o não. Se eu não tentar, se eu não fizer nada, eu já tenho o não, Uhum, porque nada vai acontecer. Beleza, beleza. uhum, Mas esse é um raciocínio lógico. é, Só que inconscientemente é como se a gente não tivesse ainda o não. E quando a gente fosse atrás, ou quando a gente baixa o valor, né? uhum, Você falou isso, e eu nunca tinha me percebido nesse lugar de baixar o valor para não ser rejeitada, né? uhum. Ou ter medo de dizer o valor real, ou Sim, demorar de fazer reajuste, sim, justamente pelo medo de ser rejeitada. sim, Justamente por estar nesse lugar, né? Como eu me dei conta, tem pouquíssimo tempo dessa questão aí do sim, desequilíbrio, porque o lugar da boazinha tá tão internalizado e do eu só tenho que dar, só tenho que dar, só tenho que me lascar nessa, né? Porque uhum, é essa a sensação quando você só dá e não recebe uhum, nada de volta, né? sim. E Só tô me aí, lascando aqui. exatamente. E aí é que tá o pulo do gato, porque enquanto eu fico esperando reconhecimento, o dinheiro não vai chegar, porque eu não estou aberta para recompensa e eu não estou aberta para o não. Quando a gente fala, eu não, eu já tenho, e você fala que é racional, e é racional, porque se fosse simples assim, a gente ia fazer com o pé nas costas. E aí, quando eu olho, e hoje uma das coisas que tem funcionado para eu dar o próximo passo é justamente separar a Marcela, terapeuta, da Marcela, mulher de negócios. Porque a Marcela terapeuta faria tudo de graça. Só que eu não vou chegar no mercado e eu falar, olha, eu sou tão boa, atendi de graça essa semana. Eu não vou nem no arroz, eu quero um vinho bem gostoso, bem caro, com um queijo assim bem suculento. Não vou trazer para casa, né? E isso também faz quando a gente está nesse lugar de que a gente reforce a ferida da rejeição. Porque aí a hora que eu não vem, eu já baixei o meu preço para não ter que lidar com ela, só reforça. E aí a sensação vai ficando cada vez mais forte no corpo de que isso não é para mim. A Renata era fotógrafa, né, e migrou, fez a transição para as terapias. Aí na cabeça da Renata vai vir assim, era melhor eu ter ficado como fotógrafa mesmo. Eu não precisava ter inventado de ser terapeuta, porque agora não consigo nem cobrar. As pessoas não pagam o valor mínimo que eu peço. E é muito louco quando a Cleuse traz o exemplo da reclamação, que ela parou de reclamar. Eu mandei um áudio muito parecido para todo mundo que foi das outras turmas. E teve gente que mandou áudio longo só reclamando. Ai, porque não dá, porque não sei o quê, porque agora eu tenho não sei o quê para pagar. E, gente, todo mundo tem conta para pagar. O ponto não é esse, mas é como eu me coloco diante da vida a hora que vem um convite. Eu não estou pegando ninguém pelo laço falando você é obrigado a vir.
mas não tem nem a possibilidade de olhar e falar, deixa eu ver aqui o que é possível. E assim, a pessoa trazendo coisas boas que aconteceu na vida dela, mas com o viés da reclamação, com peso. Uhum. E aí, o que que essa pessoa vai criar? Não vai criar. Quando eu olho também para a questão de celebrar, espera só um pouquinho, não sei. Eu coloquei aqui, não celebrar o que nos acontece de bom é a rejeição na veia. Porque quando a gente não celebra, a gente vai para aquele viés do não estou fazendo mais do que minha obrigação. Só um minutinho, Cleusa. E quando a gente está nesse viés do eu não fiz mais do que minha obrigação, onde é que vocês imaginam que está o padrão vibracional de cada uma nesse lugar? Até às vezes vai criar, mas com dificuldade, vai para aquele lugar, né? Tava falando com uma amiga que viajou esse final de semana e deu vários BOs, porque ela não estava ali com uma vibração de se permitir viver aquilo que ela se dispôs a fazer e de celebrar aquele momento que era importante para ela. E, gente, a viagem pode ser daqui. Tem a Gi que está em Salvador, a Renata que está no Canadá, mas assim, pode ser daqui para o interior de São Paulo, uma horinha daqui para Praia Grande, que não é nem lá essas coisas. Mas se eu não celebrar, né? Então, uma coisa importante para lidar com a rejeição, desenvolva o hábito de celebrar. Pode ser a mínima coisa, põe uma música, né? Ai, na minha casa não dá porque tem um monte de gente. Entrou no carro para ir trabalhar, para ir para qualquer lugar, liga a música no alto e canta e dança, faz uma dancinha embaixo do chuveiro, mas algo que seja simbólico. E não é naquele lugar de que vou celebrar quando eu tiver 10 clientes me pagando R$ 500 a consulta. Chegou um cliente novo, eu vou celebrar esse cliente novo que chegou. Eu fiz algo no meu trabalho, mesmo que eu ache que eu não preciso do elogio, porque eu não sou movida a elogio, mas eu vou celebrar que aquilo chegou até mim, né? Ai, falei que ia começar a dieta na segunda-feira. Não interessa que eu só fiz o café da manhã bonitinho, eu vou celebrar que meu café da manhã saiu bonitinho. Se as outras coisas saírem dos trilhos, amanhã eu volto. Não vou pegar o chicotinho e ficar, "Ai, mas aí o almoço eu enfiei o pé na jaca, à noite eu comi sorvete." Não, gente, uma funcionou. Vamos começar a corrigir o olhar também para onde a gente está colocando o foco. Diga, Cleusi. Então tem o celebre Então para faça. comemorar aqui. Super bem-vindo, seu celebre. Hoje, é, então, paguei a última a parcela da dívida que eu tinha. Uhul! Ah! E eu esqueci de celebrar, você acredita? Agora que eu Acredito. lembrei, falei, vamos celebrar aqui. Não, Uhul! aqui, ó. Cadê a sua água? Um Oh, brinde. um Uma brinde, dívida a menos. E uma que não dívida venha menos. outra no lugar, não. Que Que sobra não esse venha dinheiro para nenhuma. realizar. Que sobre Sim, e que venha mais. porque a gente vai para esse lugar de que, tipo, fiz, né? Não fez mais que obrigação. Não. Até porque quem mandou ela fazer dívida, né, Renata? Ai, o nosso diálogo interno, a gente não precisa de nenhum inimigo. Mas Não. eu acho que dívida também quando a gente faz dívida, também é algo da rejeição. É uma rejeição. Tá. Não aceitar o dinheiro, Quando a gente faz os dívida, valores, tem o não ponto é? de que tem uma dívida emocional por trás.
E essa dívida emocional pode ser a autorrejeição, pode ser a rejeição em relação a outra pessoa, pode ser uma punição com outra pessoa. Uma E autopunição. sim. E aí, quando eu olho, se eu rejeito minhas ideias, o outro não vai comprar. Eu dei esse exemplo para alguém hoje. Foi hoje? Foi. Não foi ontem que eu estava conversando com uma pessoa e que quando começou a pandemia, 95% dos meus clientes aderiram ao modo online. E chegou uma hora que, se eu falasse que eu ia atender até meia-noite, eu tinha cliente para atender até meia-noite todo dia. Eu fazia parte de um grupo de psicólogos e tinha vários psicólogos lá que não tinha um cliente. Só que eu vinha falando para aquele povo, começa a olhar para o online. Ah, Marcelo, online não funciona. Imagina, atendimento online, onde já se viu? A hora que a pandemia veio, quem em sã consciência vai fazer terapia com um psicólogo que não acredita que o trabalho online funciona? E era tão louco, porque às vezes a pessoa, tinha gente que me procurava, pedia horário, eu não tinha, eu falava, vou te indicar. A energia da pessoa tá tão travada, tá tão na rejeição daquela ideia, É. que o cliente falava: não, eu espero você ter uma vaga no horário que eu preciso, mas com outra pessoa eu não quero. E aí eu olhava, e aí eu ficava de boca fechada, porque aí eu virava arrogante, de ai, só ela tem cliente. Tá todo mundo aqui lascado, ferrado, e ela não tem horário. Aí eu falei, então tá bom, já que aquilo que eu tô falando está sendo rejeitado, não é contribuição, eu não vou gastar o meu conhecimento com quem não está disposto. E aí, quando a gente fala do cobrar também, isso seleciona quem vai estar presente. Porque hoje aqui eu não queria volume de pessoas, eu queria realmente pessoas que estavam dispostas a olhar para essa ferida. Porque se eu falasse, gente, vocês podem vir de graça, ia estar cheio aqui, mas as pessoas não iam estar comprometidas e eu não ia honrar a Renata e a Gi que estão nessa turma, que pagaram para estar aqui. E aí eu, de novo, crio um desequilíbrio, porque eu não quero ser rejeitada, eu quero ter um monte de gente aqui. Não, eu não quero ter um monte de gente, eu quero que as pessoas que estejam aqui de verdade. Pra mim, como o momento que eu acabei de comentar, que eu acabei de passar, quando eu recebi a sua mensagem, eu falei, cara, obrigada, galera. Tá vindo socorro. Tá vindo socorro. Interessante, né? Então só vamos, né? Exatamente. E aí, olha que interessante. Eu vou trazer mais isso e aí a gente vai para a EFT para poder finalizar. Na sexta-feira, quando eu estava falando com a Gi, e com a Renata lá no grupo, de qual ia ser o tema, a gente na hora subiu um negócio assim de chama as outras pessoas que já participaram. Aí eu até tá gravado lá, eu não sei qual áudio, porque a gente fala mais que o homem da cobra, né? Mas aí eu virei para elas e falei, gente, já mandei o primeiro convite por áudio, porque se eu não começar a fazer isso agora, entre um atendimento e outro, a mente vai vir com as historinhas, e aí eu vou começar, mas quem vai querer participar? Ai, mas olha o valor que você está colocando. Por que não sei? Eu falei, então, para não ter isso, eu já comecei, e aí vou encaixando aqui, vou mandando. E se eu não tivesse mandado, a Olga não ia receber essa contribuição, a Cleuse, a Ju, que veio também. E às vezes a gente fica nessa de não vou oferecer meu trabalho e vai ser contribuição para outra pessoa Uhum. está precisando disso. Acho que das últimas coisas que eu fiz esse ano, tanto para o profissional quanto para o pessoal, o que mais tem martelado na minha cabeça é isso. Aquilo que eu conheço, que eu sei, pode ajudar, né, contribuir para a transformação da outra pessoa. E aí a gente, ai, porque eu não quero ouvir ou não, eu não vou mandar, né? Vocês querem trazer mais alguma coisa?
Tá escutando bem agora? Não, o áudio tá Sim, ruim. pode falar, Olga. Não é? É, eu O que entendi mais ou aconteceu menos aqui? a questão que você falou do imã, tal, não sei o quê, mas é como Hum? se essa ferida, que você falou do peito e tal, não Uhum. fechasse nunca. Ao contrário, cada situação ela abre mais. Sim, sim. E aí, Olga, vou trazer dois pontos que são importantes aqui com a tua fala. Essa sensação vem de que ela abre mais quando a gente está no ambiente errado, com as pessoas erradas. Eu preciso trocar de planeta, eu já te falei isso. Eu preciso, cadê minha espaçonave? Pelo amor de Deus, gente. Cadê minha Aí você tem que espaçonave? falar com. Como que é o do Twitter lá, que é polêmico? Esqueci o nome do cara. Elon Musk. Isso, com Elon Musk, que mudar de planeta é com ele, Olga. Eu ainda não tô dando conta disso, não. Ele já tem meio de transporte e tudo. Já, né? Mas quando eu olho para isso, mudar de ambiente às vezes não é a coisa mais simples do mundo. Mas quando Ok. vou. Como é que eu deixo de viver com os humanos? Não dá. A minha Então, delícia é se fosse viver só com animais, mas não dá. mas aí é que tá, é você encontrar os humanos que vão te respeitar. Esses humanos que estão aparecendo e fazendo isso com você, eles estão te mostrando que essa ferida ainda está muito dolorida. E aí, nessa hora, se você vai para reclusão, então eu não falo mais com essa pessoa, você vai para esse espaço de não olhar para a ferida, de ignorar. E aí ela não se fecha nunca. Porque aí qualquer coisa mínima que a pessoa fazer, se eu fizer essa ponta com a caneta em você, já abre a ferida tudo de novo. Porque a lei Uma fechou, né? Não coisinha dá. mínima, mas sabe quando a gente machuca e fica a pele aqui, que aí tá aquela pele mais clarinha? Se eu pegar a ponta da caneta e eu cutucar, essa pele rompe e sangra de novo. Então, a ideia não é deixar de estar ali com a pessoa, mas é o que eu consigo pôr de limite e como eu posso lidar com esse ambiente que tem sido hostil. Então, se eu olho, eu não fui boa o suficiente ali, o que é meu e o que é do outro. Eu consigo fazer essa separação, né? Consigo. Então, e aí, qual é o exercício também? Fui lá na sexta-feira, fiz o trabalho, fui para padaria, aí já vai caindo a energia social, a bateria social vai baixando. Não gosto de stand-up, aí a bateria já despencou, porque eu já vou fazer um negócio que não tem o menor sentido para mim. Se o outro vier com qualquer fala, vai doer. E aí, o que que eu posso fazer? Posso até chegar em casa e olhar, e falar, tá, essa ferida tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar ela aqui, criar bichinho, ou eu vou limpar ela e vou cuidar dela, vai ser doloroso olhar. Inclusive, antes da gente ir para a prática, faz um movimento que é muito simples a hora que o bicho pegar nessas situações. Pode fazer agora, Olga, as outras também. Vai batendo aqui no peito, né? Com a ponta dos dedos mais para fora, mais para dentro. Vai respirando e vai se acolhendo. E você pode até dizer para si mesma, Olga, essa dor ainda tá aqui, mas eu me acolho. Essa dor ainda tá aqui, mas eu me acordo. Você me acorda também, né, linda? Eu vejo a dor que eu ainda sinto. Eu vejo e sinto a dor que ainda sinto. Eu acolho a minha dor, Eu acordo a minha dor. mesmo que o outro não. Mesmo que eu outro E você pode ir colocando frases que façam sentido para você se acolher, e aí termina o movimento, encosta o queixo no peito
Respira fundo algumas vezes e observa as mudanças que isso traz para o seu corpo, para a sua sensação. Quando você traz esse movimento, encosta o teu queixo no peito, você está saindo da tua razão e acessando a tua emoção e criando uma conexão entre ambas ali para que esse acolhimento seja real. Então, em qualquer situação, está muito pesado, estou me sentindo rejeitada, tá difícil, faz esse batuquezinho e termina com essa respiração aqui. Isso já vai trazendo um alívio também. O nosso corpo vai dando conta de outro lugar. Porque quando eu estou com a cabeça aqui, eu posso falar, mas é só a minha razão que está falando, eu não estou acessando a minha emoção. Quando eu ponho a cabeça, eu estou dizendo para a minha emoção: vai, você pode ir, tem espaço aqui para você, para eu te sentir, para eu te acolher. Má, Diga. eu fui fazendo aqui, né? E aí a sensação física que vem é que eu tô aqui praticamente batendo nos peitos, né? Aham, E aí olhando assim, ai, é tão fofinho, né? Tão gostoso. Eu tô aham, entendendo por que que os cachorros gostam de ficar aqui sentado. Porque quando eu saía de carro com eles, a vontade aham, era de sentar nos meus peitos. E aí eu, é tão fofinho, né? Parece um airbag, realmente é aconchegante. aham. E aí Sim, a pessoa descobrindo os próprios peitos. sim. Mas o insight que me veio aqui foi de alguns encontros nossos passados, Hum, que veio a sensação do aqui do fato de ser fofo e da relação que eu fiz com o airbag e eu estou engordando, né? Assim, eu estou engordando novamente para dar conta do que tá por vir. uhum. E se E eu não você. tinha percebido isso, eu só tinha relacionado com a questão da ansiedade. Ah, eu tô ansiosa. Então, normalmente, né, minha ansiedade, eu trabalho ela aqui, ó, mastigando, tem que ser assim. Coisas crocantes, para fazer o croque-croque. E isso aqui tá o tempo inteiro em movimento. Mas aí eu me dei, quando eu fui pegando aqui agora, é que eu me dei conta do ter que dar conta do aguentar, de coisas que a gente foi vendo, né, ao longo dessa Sim. turma. E aí eu disse, é verdade, eu não tinha me dado conta. E aí vai precisar de um corpo maior mesmo. Agora, se Um você corpo vai mais. para o acolhimento e eu não preciso dar conta de tudo, tá tudo bem, eu não ser a Mulher Maravilha, né? Eu acessar minha vulnerabilidade, eu sair da energia masculina e solar e ir para a energia feminina do acolhimento e de fazer as coisas num outro ritmo, pode continuar sendo fofinho, mas sem precisar da engordagem. Uhum. Né?